Boa tarde. Hoje é mais um dia importante para nós aqui na Caixa Econômica Federal. Nós estamos lançando um produto muito relevante em termos imobiliários. É o quarto produto imobiliário que nós lançamos nesses 2 anos. Agora, com correção pela taxa da poupança, mais um spread, ou seja, mais um percentual. Então, nós temos 2 bancos que já têm esse produto, e seremos o terceiro, e com as menores taxas, como normalmente acontece. Então, a gente vai fazer uma apresentação rápida e depois a gente responde algumas perguntas, se elas existirem. Muito obrigado. Pode passar, por favor? O ano de 2020 foi histórico. Nós ultrapassamos os 500 bilhões de reais, ou seja, atingimos 509,8 bilhões de reais em crédito imobiliário. É de muito longe a maior carteira imobiliária no Brasil, corresponde a quase 70% do mercado, com 5,6 milhões de famílias, algo muito relevante. O segmento imobiliário é o coração da Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor. No slide 3, tem esse crescimento, e aqui nós temos tanto a operação de baixa renda, que era Minha Casa Minha Vida, agora é o Casa Verde e Amarela, quanto a operação de renda média, que é exatamente que tem funding da poupança. Nós tivemos um crescimento muito significativo, batemos o recorde em 2020, crescemos 42% entre 2020 e 2028, com mais de 2 milhões de pessoas, famílias, tendo uma casa própria, o que nos dá muita felicidade. Pode passar, por favor. E aqui no slide 4, temos exatamente a grande diferença. O maior crescimento que nós tivemos foi exatamente nessa faixa de renda média, que é a que depende da Caixa Econômica Federal. Ou seja, a parte de renda menor, que são exatamente os programas antes Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, tem o financiamento, que nós chamamos de funding, do FGTS. Então, na verdade, nós não temos o controle sobre o total ofertado, total a ser emprestado. Já aqui no SBPE, ou seja, com financiamento pela poupança, todos têm o controle. Então, aqui houve um crescimento nesta nova gestão de 300%. Ou seja, antes dessa gestão, em 2018, foi 13,5 bilhões de reais foram contratados, dobrou em 2019 e mais que dobrou agora em 2020, aonde atingimos 53,7 bilhões de reais, um aumento de contratação muito relevante. Pode passar, por favor? Em especial no segundo semestre. No slide 5, nós temos Casa Verde e Amarela, que é exatamente, como nós falamos, o produto de renda mais baixo, aonde nós financiamos 62,3 bilhões de reais em 2020 e tivemos 96,6% dos recursos. O que significa isso? 96,6% dos empréstimos do Casa Verde e Amarela foram concedidos pela Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor? No slide 6, é um slide importante, nós tivemos uma alta relevante na inadimplência durante abril, maio, junho de 2020, e essa inadimplência foi muito reduzida, basicamente porque nós realizamos 2,5 milhões de pausas, aquelas pausas de 3 até 6 meses,
E, em dezembro, 97,8% das famílias já tinham terminado a pausa. Dado de hoje, final de fevereiro, já chegamos a 99,6%. Ou seja, basicamente todas as famílias já encerraram a pausa com uma média de inadimplência abaixo da história. Pode passar, por favor? Isso demonstra a qualidade do crédito e a maneira que nós, na Caixa Econômica Federal, ajudamos a população, entendemos os momentos de maior dificuldade, ofertamos as pausas e, inclusive, na volta das pausas, para aquelas famílias com dificuldade ainda financeira, nós ofertamos a volta do pagamento, mesmo que com 50% da parcela, ou seja, em valores menores do que as parcelas normais. Isso também ajudou, em especial, as famílias que ainda estavam com dificuldade. Na página 7, é um resumo. Nós contratamos quase 800 mil casas, apartamentos, né, unidades em produção durante esse tempo. Ainda temos, o que gera quase 2 milhões de empregos. Então, esta questão aqui na Caixa do foco no imobiliário é algo fundamental, gera resultado, gera emprego, gera um crescimento econômico, sem dúvida nenhuma. Pode passar, por favor? No slide 8, exatamente as entregas. Essa foi uma das entregas que nós fizemos. Nós não estamos realizando as entregas para todas as pessoas, exatamente por causa do Covid, para não ter aglomerações. Essa, se não me engano, foi Bagé, no Rio Grande do Sul. E nós teremos outras sempre, mas é sempre muito impactante e emocionante. Pode passar, por favor? No slide 9, um ponto muito importante, um crescimento de quase 600% no uso do aplicativo da habitação. Isso é muito importante. Mais de 2,8 milhões de usuários do app da habitação da Caixa. Tem uma grande conexão com o banco digital que nós estamos montando. Como já falamos, em especial a população de menor renda terá uma opção de uso desse aplicativo do banco digital, o que ajuda muito, porque algumas vezes você tem pessoas que não têm uma agência bancária, tem um lotérico ou um correspondente, mas em muitas das cidades não há uma agência lotérica. Então, uma agência da Caixa Econômica Federal e de nenhum outro banco. Então, ao ter o aplicativo, qual é a grande vantagem? É acelerar todo o processo de aprovação e reduzir todos os custos. Então, de novo, já ultrapassou 3 milhões de usuários no aplicativo. Imaginamos que até o final do ano ultrapassaremos 5 milhões de usuários do aplicativo de habitação. No Caixa Tem, nosso banco digital, temos mais de 106 milhões de contas, de CPFs únicos, que faz com que seja um dos 2 maiores bancos digitais do mundo. Pode passar, por favor? E aqui a gente entra no anúncio em si, um crédito imobiliário corrigido pela taxa da poupança com um spread a mais. Isso é um grande ponto, pode passar. Se eu não me engano, o Itaú foi o primeiro a lançar, né? Falei com o Cândido lá atrás. E, de novo, a Caixa, muitas vezes, é o primeiro a lançar um produto, mas analisa sempre que tem um produto que nós possamos competir, que nós entendamos que crie valor para a Caixa e para os seus clientes. Então, temos 145 milhões de clientes, o total de poupança são quase 400 bilhões de reais, então nós temos uma posição única para este produto.
em 4.200 agências, 13 mil lotéricos e 8.600 correspondentes únicos, além do banco digital com 106 milhões de CPFs. Pode passar, por favor? No slide 12, reforço o que nós realizamos ano passado. Nós crescemos mais de 100% exatamente nesse crédito imobiliário com recursos da poupança. Fizemos um crescimento muito superior, quase 3 vezes superior ao do resto do mercado, e atingimos 43,3% de market share. Por que isso é tão relevante? Antes dessa gestão, a Caixa estava em 4º lugar no segmento imobiliário de recursos da poupança. 4º. Em 2 meses, nós recuperamos a liderança e atingimos mais de 50% do market share, ou seja, do mercado, nos momentos em junho, maio e junho do ano passado. Então, nós temos um crescimento muito relevante. Nosso objetivo é manter uma participação acima de 40%, e como mostramos, na parte do Casa Verde e Amarela, do financiamento à população com menor renda, vai ser pelo menos de 96%. A combinação entre os dois dá ao redor de 70% do market share. Pode passar, por favor? No slide 13, dos 5 maiores bancos no Brasil, nós temos essa contratação muito superior. Em 2020, 53,7 bilhões de reais e um volume de poupança muito grande. Esses quase 400 bilhões de reais são responsáveis por esse volume muito relevante de crédito imobiliário, e o que nos deixa tranquilos de oferecer esta nova linha que nós vamos falar agora. Pode passar, por favor? No slide 14, um resumo do que nós estamos fazendo há 2 anos. Em junho de 2019, nós começamos um processo de redução das taxas, ainda em TR mais algum spread, algum valor, e nós chegamos às menores taxas do mercado. Em agosto de 2019, nós fomos os primeiros a operação por IPCA, ou seja, inflação mais um spread. Em dezembro de 2019, realizamos o primeiro contrato em Braille, uma inovação, algo que hoje já existe em todos os lados, na Caixa Econômica. O lançamento em fevereiro de 2020 da taxa fixa, também uma inovação. Em fevereiro de 2020, nós continuamos as reduções da TR e lançamos o IPCA e o CDI para as empresas. Março e abril de 2020, nós realizamos uma série de medidas exatamente para mitigar, ou seja, reduzir ao máximo o impacto do Covid na vida das pessoas. Então, começamos com pausas, antecipações, tivemos até 180 dias de carência para ser pago, ou seja, nos contratos de TR e IPCA, a família pode pagar só 180 dias depois de começar o pagamento. Então, isso foi muito importante também. Pode passar, por favor? No slide 15, o lançamento do Real Fácil, que é exatamente o financiamento, um financiamento à pessoa física, tendo como garantia o imóvel. Os financiamentos são as taxas menores, muito menores do que o CDC, que é normalmente o crédito à pessoa física. Em setembro de 2020, o lançamento do Casa Verde e Amarela, reforçando a posição da Caixa Econômica Federal. Ultrapassamos 500 bilhões de reais em carteira em outubro, ou seja, mais de meio trilhão de reais. Em outubro, a originação digital, como nós vimos, um aplicativo que já passa de 3 milhões de pessoas, o Feirão Online. Chegamos em dezembro de 2020 com um recorde de contratação, 116
bilhões de reais, e a partir do dia 1º de março, lançamos hoje, vale a partir do dia 1º, o crédito imobiliário, tendo como correção a correção da poupança mais um spread. Pode passar, por favor? Então, em resumo, são 4 linhas, a TR mais alguma coisa até agosto de 19, TR ou IPCA a partir de agosto, a parte fixa também, sem nenhuma correção em fevereiro, e a partir de agora, uma correção tendo como base a correção da poupança. Pode passar, por favor? O que no slide 17, essa é uma explicação muito importante. Porque como a taxa de juros Selic, que é aquela taxa que o Banco Central do Brasil determina, está abaixo de 8,5%, enquanto ela for abaixo ou igual a 8,5%, o que nós temos na remuneração da poupança, que é líquida de imposto, ou seja, não se paga imposto de renda, é 70% da Selic. Ou seja, hoje, com uma Selic a 2%, 70% é 1,4%. Então, nós temos esse 1,4%, que é 70% da Selic, e até chegar em 8,5%, se chega, até a Selic chegar em 8,5%, a remuneração da poupança é 70%. A partir de 8,5%, ela fica fixa em 6,17%, tendo o componente variável a taxa referencial de juros, que é essa TR. Então, o que nós temos aqui no crédito imobiliário da poupança? A TR, que hoje está a 0, a remuneração da poupança, mais uma taxa que fica entre 3,35 e 3,99 ao ano, e esta é a menor taxa do mercado. O orçamento inicial que nós temos é de 30 bilhões de reais. Esperamos utilizar esse orçamento rapidamente. Pode passar, por favor? Então, no slide 18, nós temos um exemplo. Os clientes com relacionamento com a Caixa Econômica Federal têm sempre um juros menor. Quanto maior o relacionamento, logicamente, menor a taxa de juros. Então, hoje, a taxa final varia de 4,75 a 5,15, que significa a remuneração da poupança, que hoje está em 1,4, de 3 a 3,75 é a taxa complementar. Tudo isso sempre acrescido da TR, que hoje está 0. Então, no segmento público, varia de 4,75% a 5,15%. No segmento privado, onde as pessoas não têm a garantia do emprego, a estabilidade, varia de 4,75% a 5,35%. E para aqueles que não têm relacionamento, de 5,39%, de novo, as menores taxas do mercado. Pode passar, por favor? Ou seja, nós temos uma operação de 35 anos, ou seja, um empréstimo até 35 anos, as taxas começando a TR, que hoje está a 0, mais 4,75% ao ano, e são taxas que são, de novo, as menores do mercado. Pode passar, por favor? O slide 20 é um slide importante. O que significa aqui? Conforme a taxa Selic for o aumentar, haverá um aumento também da taxa de remuneração da poupança. Porque lembra que até chegar em 8,5%, ela é 70% da taxa Selic. Então, a 2,5% de Selic, por exemplo, esses 70% do Selic passam de 1,40% para 1,75%. Nós mantemos esse 3,35%, que é o aumento, né, o spread que nós chamamos, e a taxa passa de 4,75% para 5,10%, a menor taxa. O que significa isso?
o 3,35, que é esse spread, ou seja, esse aumento que nós colocamos, ele vai sendo menos relevante ao longo do tempo. Quanto maior for a taxa Selic, menos esse 3,35 é relevante e mais relevante a remuneração da poupança. Então, o nosso gerente pode explicar, mas essa taxa que nós estamos ofertando agora, essa oportunidade com variação da poupança, ela é mais interessante do que aquela TR mais 6,25 que nós começamos sem essa taxa complementar, para taxas Selic menores, até 4,5% mais ou menos. Com taxas Selic maiores, essa variação da poupança tem uma taxa final maior. Então, na verdade, o que a gente quer dizer? Por isso é que nós ofertamos 4 potenciais linhas de crédito imobiliário. Um TR direto, a partir de 6,25. Agora, com a variação da poupança, que é a TR, mais 3,35, mais a remuneração da poupança, pelo IPCA, que começa em 2,95, e com uma taxa fixa que não tem correção nenhuma. Para cada tipo de taxa, há um público diferente. Pessoas que imaginam que a taxa vai aumentar, que tem um aumento da taxa de juros Selic. Então, nós estamos amplamente treinados, os nossos gerentes podem explicar para vocês as diferenças entre cada uma delas, mas o importante é que nós temos as menores taxas em cada uma das linhas. Pode passar, por favor? Ou seja, no slide 21, vale para imóvel novo, usado, construção, reforma, nos 2 sistemas de amortização, saque e price, até 35 anos, ou seja, 420 meses, até 80% do valor do imóvel. E isso é muito importante, nós teremos a portabilidade, como nós temos as menores taxas do mercado, se o cliente tiver um crédito imobiliário em outro banco, provavelmente as nossas taxas serão as melhores. Nós receberemos também o financiamento das pessoas que tenham em outros bancos. Pode passar, por favor? Então, essa era a apresentação. Acho que nós temos algumas perguntas. Do Aloysio, da agência Reuters. Qual foi o crescimento da carteira em 2020 e qual é a previsão para 2021? Em 2020, o crescimento da carteira, Luiz, e aí não é da originação, é da carteira, foi de 28,8%. Né? Porque a carteira significa não só a originação, mas o quanto que vai vencendo. E também nós não fizemos securitização, então o volume, apesar de nós termos crescido do ponto de vista de originação no FGTS, com funding do SBPE, da poupança, 100%, nós tivemos um crescimento de 28,8%, exatamente porque nós financiamos no SBPE e também com funding do FGTS, que é o Casa Verde e Amarela. O nosso volume de financiamento foi sempre maior no financiamento de baixa renda, e nós crescemos muito no de uma renda média, exatamente porque este da renda média depende do nosso fundo. E para 2021, nossa previsão é de crescer pelo menos 15%, e, de novo, porque nós já temos recorde de crédito. Em janeiro e fevereiro, nós crescemos sensivelmente em relação a 2020. Então, a operação de janeiro de 2021 foi muito superior, não vou dar os números, mas assim, mais de 30% maior, na verdade, mais de 50% maior do que janeiro
foi 70% maior do que janeiro de 2020. Em fevereiro de 2021, nós devemos ter algo como 40% maior. Claramente, quando nós chegarmos a abril, maio e junho, como nós tivemos uma série de medidas de incentivo, esse aumento não será tão relevante. Agora, também temos uma expectativa muito grande de adesão a essa nova linha, que é exatamente a linha com remuneração pela poupança. Então, imaginamos que a taxa de crescimento da carteira possa atingir 15%, o que será algo muito significativo. Agora, lembrando que a carteira ela é influenciada tanto pela nova originação, como pelo vencimento de operações passadas e até por securitizações. Então, o crescimento da carteira não depende apenas da originação. Devemos, de novo, bater o recorde de originação. Foi de 116 bilhões de reais em 2020 e devemos ultrapassar os 120 bilhões de reais em 2021. A pergunta do internauta, Profissionais BR. Por gentileza, quanto mais ou menos a pessoa precisa dar de entrada? Obrigado pela pergunta. Nós temos, hoje, 80% do financiamento, até 80%. Então, normalmente, você precisa dar pelo menos 20% de entrada. Nós estamos discutindo também outras melhorias, mas hoje o que nós temos é até 80% do financiamento, ou seja, pelo menos 20% da entrada, mas também devemos ter novidade em algum momento. Agora, o que é muito importante? Nós estamos com as menores taxas de juros da história, os preços dos imóveis ainda não se recuperaram totalmente. Então, nós temos um momento muito importante para financiamento imobiliário, compra da casa própria, do apartamento. Ou seja, essa conjunção de uma taxa de juros baixa, a menor da história, e os valores dos apartamentos e das casas ainda relativamente baixos. Então, nós entendemos que é um momento muito importante, muito impactante, e por isso também temos tido esse volume tão relevante do crédito imobiliário. Obrigado. Alessandro Oliveira, essa nova modalidade será liberada para imóveis originados de empreendimento associativo? Sim, Alessandra. Todas as modalidades. Então, também será liberado para essa parte associativa. E, de novo, quero reforçar, a menor taxa do mercado, é mais uma linha de crédito que faz com que o cliente possa comparar diversas modalidades e tem a grande vantagem numérica enquanto a taxa de juros Selic estiver relativamente mais baixa. Por isso que nós incluímos o slide 20 para que possa ser feita essa comparação. Mais uma vez, vocês têm 4 linhas potenciais com inflação, IPCA, com TR mais a partir de 6,25, com TR mais a remuneração da poupança, que hoje está em 1,4, mais o 3,35, e o pré-fixado, que o nosso mínimo é de 8%, 8,25%. Então, cada um pode ter a sua expectativa de futuro e, a partir dela, tem uma linha que seja a melhor para cada um. Quero agradecer. Nós temos aqui uma operação muito forte, de muito sucesso no crédito imobiliário. Estávamos estudando há alguns meses essa operação e só anunciamos quando tínhamos total operacionalidade, dado o tamanho da Caixa Econômica Federal. Nós sabemos
que a partir do momento em que essa linha esteja operacional, vamos ter um volume muito grande. E também ofertamos ao mesmo tempo a portabilidade, porque em qualquer comparação, com qualquer instituição, estas são as menores taxas do mercado. Muito obrigado por mais essa conversa com vocês. Um abraço.